Tcharam! Boa Começou, noite. dona Jana. Mais Começou o quê? um episódio do nosso. Tipo uma terapia que... Não é terapia, Mas é o quê? terapêutico. Terapêutico, mais um Ai, episódio, todo mundo já. Eu não sei que Fechou o vídeo. episódio é. Eu não sei real que episódio Não é. Eu sempre me. fico confuso em relação a isso. Mas ainda estamos reagindo aqui. Estamos aqui na minha vingança contra todos que me fizeram chorar. Não é, dona Verdade. Jana? Incluindo Verdade, você. ó. Estamos no tipo uma Principalmente você. terapia 14. Nossa, já é 14 já? 14. Já. Nossa, eu tava vendo, a gente lançou o boletim de ocorrência, a gente lançou o boletim de ocorrência 24. São Caraca. 24 semanas já de boletim de ocorrência. Tem Meio noção disso? ano. Meio ano. Meio ano, eu não sei fazer conta. Pouco menos que meio ano. Não sei fazer quase. conta. Não sei. Mas só sei que estamos indo longe, mas hoje a gente termina não todo o Estamos Perdidos, porque ainda tem bastante coisa, mas pelo menos a primeira parte. Porque eu lembro que a gente tem... Você vai compartilhar aí para a gente poder ver? Vou compartilhar Mas com a vocês. gente tem, a gente tem os primeiros contos que fazem parte do Tomos Perdidos. Depois a gente tem o Mural dos Guerreiros Atribulados e o nosso Agora Tirem as Crianças da Tenda. Então, o Mural dos Guerreiros Atribulados e o Agora Tirem as Crianças da Tenda acontecerá muito provavelmente no próximo encontro já. Exato, eu acho que a gente deve terminar já. A gente deve não, a gente vai terminar hoje. Hoje a gente vai ler, Não, a gente deve terminar no próximo encontro. Ah, sim. No próximo encontro, muito provavelmente a gente consegue aí falar dos contos hot. Temos 2 contos hots aqui para ler. Sim. Um da Dona Vicky, que está batendo ponto aqui toda segunda-feira, né? Já ficou aqui, 20 minutos ouvindo fofoca antes da gente verdade. Nossa, gravar. Hoje foi fofoca pesada, uma fofoca do mal. Eu contei segredos meus. Exato. E do Igor também, que não apareceu em nenhum. O que aconteceu, Igor? Por que você não está aqui? Mas o Igor fez dobradinha, porque o Igor mandou no hot e mandou no normal. Verdade. Ele teve a ideia do hot e depois já veio também com a ideia do hot. Então. Exato. Mas eu tenho que chegar aqui. Hoje a gente vai começar pelo conto do senhor Rafael Juque. Olha, abri na página. Entrar. Abriu, né? Eu abri, mas agora escapou. Pronto, abriu. Do nada. Pronto. Já estou aqui, o Juque também, o maroto, hein? O guerreiro e sua espada. Mas é proposital, meu filho. Foi de propósito, né? Mas não era para estar aqui, era para estar no episódio da próxima segunda. Por quê? Ué, pelo nome? É por causa de hot? Pô, é sério que tu meteu um guerreiro pra foi. Eu tava falando, porra. Você garoteou. Bota Juque. Não, bota Juque. Pronto. O nome do bagulho é o Mago Guerreiro. Aí você vai escrever guerreiro para poder pesquisar, dona Jana. Meu filho, eu acabei de chegar de viagem, trabalhei, declarei meu imposto de renda, que eu nem te falei que eu declarei. Então... Pô, nem falo, tem que declarar o meu. Declarei não, eu mandei os documentos pro meu... Mas chegou e tinha lasanha pronta para você. Tinha mesmo. Jantamos lasanha do Dioguinho. Mandou. Qualquer dia eu vou preparar uma lasanha aí para todo mundo do Fantástico Guia, hein? A gente precisa combinar nosso encontrinho do Rio, hein? Com a Vicky e o Arthur. Vamos combinar Renan, já para a próxima semana. O que você acha? Eu topo. Uma boa, hein? Então, fechou, mas vamos lá. Né, que a gente vai passear semana que vem, e na outra... Olha só, Jana, você tá no Rio, bora marcar. Arthur come muito, cuidado, né? Aqui a gente gosta. Não, tá tranquilo. A gente vai dar um jeito. Mas vamos embora. O Guerreiro e Sua Espada, por Rafael Juque, que tá tendo problema para acessar o link aí. Então, Juque, estamos começando ainda. Daqui a pouco ele assiste também. Mas vamos ver se ele aparece aí. O guerreiro retornava de cabeça baixa. Os pés se arrastavam no chão de terra, levantando poeira. A espada de madeira pendia do lado direito, sem nenhum resquício do vigor daquele soldado. O que te aflige, jovem? Minha espada falhou novamente. O Juque tá de sacanagem. Ele não, para. Eu sabia que você ia falar. Não, o Juque tá de sacanagem. Não é possível, cara. Não é possível. Com certeza foi proposital. Ele não tem limites. Você leu esse conto todo para saber se ele realmente tem que estar sendo lido hoje? Claro que li. O Lucas Você olha lá, dona Jana. Você olha lá, hein?
Bom, esse programa aqui ainda é próprio para menores, né? Ainda é. Então, tá bom. Vai com fé. Então tá. Vamos lá. Aí, o Gil chegou, peraí. Olha ele aí. Chegou o Lucas, chegou o Juque, no meio da gravação e... Oi, fala. Vai lendo aí que eu vou só pegar uma água, que tá sem água aqui, mas eu tô ouvindo, vai. Tá, beleza. Então, como o Juque chegou agora, só para você saber, hein, Juque, já estamos gravando aqui e eu estou desconfiado aqui porque o título já, né, me disse alguma coisa, o guerreiro e sua espada. Aí comecei a leitura, né? O guerreiro retornava de cabeça baixa, os pés se arrastavam no chão de terra, levantando poeira. A espada de madeira pendia do lado direito sem nenhum resquício do vigor daquele soldado. O que te aflige, jovem? Minha espada falhou novamente. Juque, eu sei que foi de propósito. Mas vou continuar. Os meus aliados lutaram bem. Suas espadas eram velozes e implacáveis. Mas, graças à minha imperícia, nossos adversários nos superaram. Despejou ele toda a análise que fizera durante a caminhada do campo de treinamento até a fogueira que o acolhia. Está bem claro os problemas que enfrentas. Já conseguiste encontrar uma solução? Ainda não, mago. Cá estou para ouvir suas palavras com a esperança de que iluminem minha mente. Não tens nenhuma ideia? O guerreiro olhou para as chamas que dançavam no centro de uma grande roda com pedras largas ou pedaços de troncos partidos. Alguns ocupados por outros soldados, outros ainda vazios a esperar. O mago se acomodara no único banquinho e observava o guerreiro de olhos fixos na fogueira. Não, respondeu enfim. Em exercícios individuais, meus resultados são infinitamente melhores. O Juque é foda, cara. O Juque, enfim, meus resultados são infinitamente melhores. Em exercícios individuais, dona Jana. Então, vocês entendem? É como se minha espada soubesse o que fazer. Mas em confrontos em grupo, minha mente não se conecta com meus braços. Minha espada... Deixa-me interromper-te por um instante. O guerreiro respirava ofegante, olhos ansiosos mirando seu mestre. Desde que chegastes, ouvi o relato do guerreiro e sua espada. Percebes onde quero chegar? Os lábios firmes e olhos atentos eram resposta suficiente. Estás muito concentrado na tua relação com a espada. Ela não deveria ser apenas um instrumento que possuis, mas parte de ti? Vós sois um só. Bom, ao menos deveríeis ser. Faz tempo que eu não conjugo. Deveríeis ser. Exato. Deveríeis. Você tá vendo? O queixo do guerreiro afrouxou-se enquanto via os ensinamentos e conceitos tomando forma. Mas apenas escuta. Os olhos do mago traziam a ternura de um avô e a firmeza de um mestre. O mesmo se aplica quando estás lutando em grupo. Levantou-se com um pequeno ganido, sentindo suas artroses reclamarem, e andou até a fogueira. Vejas como o fogo é uno. Queima e ilumina com uma intensidade que só a força de um grupo consegue alcançar. Pegou um dos comprimidos, azuis, pegou um dos comprimidos azuis. Né? Já achei que era isso. Vamos fechar a história aí. Pegou um dos compridos pedaços de madeira que formavam a fogueira e o afastou, fazendo-o dançar entre mago e guerreiro. O rosto deste se iluminou. Entendas que tu és parte de uma única coisa, seja uma dupla, um time ou até mesmo uma nação. Ninguém possui ninguém, mas todos são parte de um mesmo conjunto. Todos são a mesma chama. Ainda meteu um ninguém é de ninguém, tu viu? Ninguém é de ninguém. Beija, tá calor, tá calor. Ai, peraí. O Chico chegou aqui. Vamos lá, boa noite, Chico. Atônito, o guerreiro não conseguiu formar os sons que ecoariam as palavras de entendimento.
O mago olhou firme nos olhos do guerreiro e esticou a tocha improvisada. O guerreiro a pegou e a devolveu para a fogueira com o mesmo cuidado e respeito com os quais um clérigo maneja o incenso. Nunca te esqueças, um guerreiro pode vencer duelos sem fim, mas uma guerra é sempre vencida lutando lado a lado, como um só e por uma só causa. Que isso, hein? Que isso, hein? Olha só, Juque, eu vi o que você fez em vários momentos. Eu não acho isso justo, mas está permitido. Tá permitido. Aqui a gente não tá só pelo fair play, certo, Jana? Certo. E sabe, você viu que o Juca escreveu do Fantástico Guia, né? Bonitinho, achei bonitinho. E o que você falou? Oi? Você ouviu? Você ouviu o barulho de alguma coisa cair? Ih, rapaz, não ouvi não, mano. Ah, então tá tudo bem. Não, invadiram a casa, hein? Invadiram. Não. Então, o Juca escreveu sobre como você faz parte de um todo aí, que é nós, somos nós. Eu faço, não. O leitor. Não, cada pessoa. Cada pessoa. Cada pessoa que escreve, entendeu? Não, mas gostei, agora eu quero que você... Ah, tá. Vamos lá. Não, eu gostei. Eu acho que o Juque, tipo, fez uma coisa bem bonitinha, assim, tipo... Eu acho que... Eu não sei realmente se foi intencional ou não intencional essa brincadeirinha meio de segundo duplo sentido, né? Uma coisa que eu sei que foi intencional, porque eu até cheguei a confirmar com ele. Tá tudo na nossa cabeça. Tá tudo na nossa cabeça. Pode ser. Uma coisa que eu sei é o título, que tem esse possessivo aqui, que você sabe, né, que menino Juque sofre muito com os possessivos, então guerreiro e sua espada. E tem essa brincadeirinha aqui, né, que ele fala sua espada e tal. Então, acho que foi um aceno aí aos seus ensinamentos, mas é uma história também sobre como saber que você faz parte de uma coisa maior, que as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você, dá um gás ali e tal. Pelo menos foi assim que eu entendi, assim. Então, né, lutar lado a lado, tem toda essa coisa da gente estar aqui num grupo, nas trincheiras com o pessoal do Fantástico Guia. Então, gosto bastante dessa... Isso é o que eu gosto mais do Fantástico Guia, porque você já pega a escrita, né, que é, por si só, solitária, né, majoritariamente, né, solitária, demanda que você fique ali, né, admirando, contemplando aquela tela em branco por bastante tempo e tal, mas a gente consegue transformar isso numa atividade em grupo, sabe? Por mais que a gente tenha os nossos momentos, né, de sentar ali, encarar a tela em branco, a gente também está compartilhando aí uma jornada, e, ó, amigos de jornada, hein, Jana? Amigos de jornada, quarta-feira. Quarta-feira a gente fala mais sobre isso, mas estamos aqui constantemente, né, construindo essa comunidade aí, compartilhando esses momentos com vocês, né? Então, é sobre fazer sentido, né? Exatamente. Inclusive, vou falar rapidinho para o Chico. Chico, a gente está fazendo aqui uma coisa meio diferente. Esse encontro aqui é um encontro que a gente fala sobre assuntos da vida, uma coisa meio... Não é terapia, mas é terapêutico. Esse é o nosso mote aqui. Exatamente. Peraí que já falo da quarta, Vitor. Mas, nesses encontros, até o encontro seguinte, né? Não esse, o próximo, a gente está fazendo um especial que é a leitura de histórias que o pessoal escreveu como um presente de aniversário para o Diogo. Então, o pessoal leu o livro do Diogo, que é o Mago Guerreiro, e cada um escreveu a sua história. Aí a gente montou esse livrinho aí, todo bonitinho, costurado à mão, não sei o quê, com as histórias da galera, tudo surpresa, o Diogo não sabia. Deu de presente pro Diogo e agora ele tá lendo história ao vivo aqui, comentando, tá? Então, tá sendo bem diferente. O Chico é muito privilegiado, porque a gente não explica para ninguém. Ninguém faz isso já. Não, mas todo mundo que chegou... Não, mas todo mundo que chegou no tipo uma terapia já sabia, que já tava no rolê já. Eu sei, tô brincando. Quem não tava na época da escrita das histórias, tipo a Gabi, já sabia de todo o rolê, tinha participado do dia do presente e tal. Olha o favoritismo. Olha aí, o Vitor tá com ciúmes, hein? Trabalhamos com ciúmes? Trabalhamos com ciúmes no Fantástico Guia? Vocês são todos iguais, a gente ama vocês igual. Não são, não. Peraí, não vem essa. Mas a gente ama eles igual. Olha só, a gente tá no tipo uma terapia, tu não vem me meter essa de amor igual, que nem pra filho isso funciona. Não. Isso é a maior mentira do mundo. Se a sua mãe chegou pra você... de forma diferente. Não, você tá me silenciando. Você tá me silenciando aqui no nosso momento de terapia. Porque se sua mãe disse para você que ela ama você da mesma forma que ama o seu irmão ou sua irmã, você não falei da mesma forma. Eu falei da sua mãe. Não falei da mãe Jana. Não falei da mãe Jana. Eu tô falando que eu amo de formas diferentes, mas eu amo todos igual. Amo todos igual. É isso.
Sei. Bom, se vocês caíram aí no golpe da Dona Jana, o golpe tá aí, cai quem cai, né? Ai, o jogo quer ficar causando intriga aqui. Sabemos disso, mas não, a gente não é igual, mas não quer dizer que seja melhor ou pior, apenas diferente. Viu? É isso, exatamente, é isso que eu tô falando, gracinha. Inclusive, para quem não sabe, eu tô de pijama aqui hoje, porque esse é o tamanho da nossa... Você e a Gabi com o mesmo pijama. Parecido, fica um pijama parecido. Com o mesmo pijama, exatamente. Exato. Aliás, é porque eu não uso pijama, senão eu também estaria aqui de pijama, né? Porque o meu pijama acaba sendo o quê? Eu de bermuda pela casa. Exato. Né? Bermuda não, de esporte, né? Para quem quiser ter essa imagem aí, Diogo dorme só de shortinho, só de bermudinha. Shortinho? De bermudinha. Bermudinha. Para quem quiser essa imagem. Não, pode botar shortinho. E quando fica frio, ele usa calça de moletom, os shorts por cima da calça de moletom, não estou zoando. Não, peraí. Você tem que dizer que, como bom carioca, ou eu ando pelado, ou eu ando no frio do Everest, tá ligado? Sim, então, assim, não existe um meio termo. Eu tô lá, de bermuda, sem camisa, uma hora vira a chave, e aí eu preciso me encapotar todo. É isso. Exato. Como bom carioca. Mas é engraçado. Enfim, imaginei ele dormindo aí de shortinho. Bora de Thalissa. Vamos de Thalissa. Thalissa não tá aqui hoje, ó. Não tá. Mas a gente vai assistir depois. Você vai ler para mim? Porque a gente pode ir alternando. Alternando? Pode ser. Vamos lá. Bora. 3 caminhos por Thalissa Monteiro e Carneiro. O sol ardia no ponto mais alto do céu, e parecia que até mesmo o suor evaporava da pele. O guerreiro e o mago estavam lado a lado, e 3 longos caminhos se abriam diante de seus pés. O primeiro à esquerda descia vertiginosamente pela colina e desembocava em um matagal sem fim. O caminho à frente era de terra batida, e nele ainda era possível enxergar vestígios de pegadas, embora também não pudessem ver o final. À direita, uma estrada de pedregulhos afiados serpenteava a colina acima. Quanto mais o guerreiro olhava, menos certezas tinha. Vamos, diga logo qual é o caminho, arfou o guerreiro, sua voz trêmula pelo cansaço e pela dúvida. O mago olhou com um certo ar de divertimento, como quem observa uma criança tateando pelo mundo em busca das respostas que o ancião já conhecia. O guerreiro bufou, envergonhado. Porém, não havia julgamento nos olhos do velho mago. Ora, eu lá sei, disse ele, com um sorrisinho desgraçado. Como assim? Foi o senhor quem disse que no fim do caminho eu encontraria minha escrita. E por que ainda estás aqui parado? Estou esperando pelo senhor, obviamente, rebateu o guerreiro, já sem paciência. Preciso que me diga qual é o caminho certo. O mago apenas balançou a cabeça, o sorriso ainda presente, e o guerreiro se enfureceu. Por que ele simplesmente não dizia? O ancião já havia passado pelo caminho, já conhecia os segredos do ofício. Por que se recusava a compartilhar o segredo? Não há um caminho certo. A voz do mago rompeu seus questionamentos. Todos levam a algum lugar, e teu destino irá depender mais da tua força, meu caro guerreiro, do que do solo em que pisas. Então, ao menos me diga qual caminho o senhor trilhou. Sem dúvida deve ser um bom caminho, sem sofrimentos desnecessários. Uma expressão de pesar tomou o rosto do velho sábio. Em todos os caminhos há sofrimento. Em todo sofrimento, um aprendizado. Mesmo vendo a sinceridade do professor, o guerreiro não podia acertar aquela resposta. Mas e este caminho do meio? Há pegadas aqui, muitos já devem ter trilhado. Deve ser o melhor caminho, então, disse ele, satisfeito com o próprio raciocínio. Deu um passo em direção à trilha em questão, mas cada passo levantava uma cortina de pó que irritava suas narinas. Frustrado, o guerreiro deu meia volta e parou novamente ao lado do mago. Não te disse? Todos os caminhos têm seus sofrimentos. Mas este eu não consigo suportar, não dá. Então, tenta outro. E assim o guerreiro fez. Mas em cada caminho que tentava percorrer, um novo desafio o travava. O da esquerda era muito íngreme para alguém de sua estatura. Ele facilmente cairia. O da direita parecia mais promissor, mas as pedras eram traiçoeiras e deslizavam sob o peso de seus pés. Derrotado, ele retornou ao encontro do mago. Desisto, disse cabisbaixo. Não consigo trilhar nenhum desses caminhos. O ofício não é para mim. Nisso, o mago acertou com um tapa na nuca. Não sejas tolo, disse o velho, com seu sorriso travesso. Se os caminhos de outros não te servem, basta trilhar teu próprio. Mas como? Não sei por onde começar. Posso me perder, me ferir e jamais encontrar minha escrita. O mago, então, lhe estendeu a mão. Basta dar o primeiro passo. Depois, teus pés encontrarão o chão que te sustente. E a partir daí, continuarás andando. O guerreiro ergueu o rosto, fitando o sol pelas pálpebras apertadas. Em seu peito, a vontade e o medo travavam uma batalha sangrenta. No fim, tomou sua decisão. E deu um passo. Olha ela, hein? Olha ela, muito bonitinho! Muito legal. Viu?
Eu acho que a Thalissa escreveu sobre uma coisa que a gente leva como preceito do Fantástico Guia desde o começo, né? Muito bom ver a Thalissa escrevendo, hein? Muito bom mesmo. Eu vou até falar sobre isso, né? Porque, para quem não sabe, a Thalissa, ela participa do grupo de vivências editoriais. Ela participou como convidada do grupo de escrita, mas acabou não engrenando na parte da escrita, embora ela, né, tenha topado participar. Não sei quanto ela escreve, mas ela topou participar do presente. E eu acho que esse conto tem essa característica de falar sobre escrita, mas também sobre trabalhar com mercado editorial e tudo, né? Então, tudo entra nessa... Dá para fazer essa metáfora aí, né? E eu acho que uma das coisas mais legais aí desse conto da Thalissa é que ele foi de acordo com o mote que a gente criou quando a gente criou o Fantástico Guia, né? Se vocês já perceberam, a gente não fala de dar aula, aluno, a gente não fala nada disso porque a gente não se sentia, tipo, à vontade de falar, vamos dar aula, vamos ensinar as pessoas a fazerem as coisas, assim. Não é como a gente funciona. A gente trilha um caminho junto com vocês e a gente mostra o que a gente já fez, o que deu certo, o que não deu, o que a gente sofreu, mas valeu a pena, o que a gente sofreu e não valeu a pena. Então, a gente compartilha muito com vocês isso, tanto na escrita quanto no mercado editorial. A gente tenta, assim, um pouco diferente do Mago aqui, a gente tenta facilitar alguns tipos de interação de vocês com os caminhos, mas a gente não fala para ninguém, tome esse caminho é o certo, esse daqui é o jeito de ir adiante e de sofrer menos, assim. A gente vai dando dicas, talvez, se a gente for pegar a metáfora aqui, que, ó, independente de qualquer caminho, você precisa levar água, pode ser que você precise, você precisa levar uma mala leve, quanto mais leve, melhor, entendeu? Então, a gente vai dando essas dicas de coisas que a gente já fez e que a gente aprendeu na prática, ou, né, enfim, estudando e tudo. Então, eu gostei bastante, assim, dessa metáfora por causa disso. Bom, vou dizer novamente o quão feliz eu fico de ver a Thalissa escrevendo. E, sério, eu gostei muito, muito, muito. Ela emulou bem o que a gente já conversou sobre o Mago e o Guerreiro em si, né? E trouxe essa questão do Fantástico Guia, que pra gente é muito importante, né? De não se colocar na posição de autoridade ali e tal. Que, assim, no meio da escrita, a gente vê muita gente se colocando aí como... oferecendo serviços de mentoria e tudo mais. E assim, eu, pelo menos, sempre bato na tecla de que não é algo que eu procuraria, né? Como escritor, eu não procuraria um mentor. Até essa palavra até já não bate muito bem para mim, assim. Mas a gente conhece muita gente que a gente gosta e que a gente admira e tal, que oferece esse tipo de serviço, assim. E não é uma crítica a essas pessoas, mas é uma questão de ponto de vista mesmo, né? Eu acho que... E eu gostei muito quando ela traz a parte da minha escrita, né? Porque é isso, não rola esse se apropriar quando você está num lugar de insegurança, né? E muitas vezes quem está procurando uma mentoria está naquele processo de estar se sentindo inseguro, de não estar se sentindo preparado, de não se achar bom o suficiente e tal, mas esse é um caminho muito perigoso. Né? Porque esse é justamente o caminho que leva para aquele sentimento de que você nunca está preparado bastante para fazer alguma coisa e tal. Então, isso acaba sendo, de certa forma, até uma autossabotagem, em muitos casos. Então, gostei dela ter trazido isso, né? Justamente porque, mesmo como, assim, eu posso dizer que antes de qualquer coisa, eu sou professor. Só que ser professor me ensinou muito mais do que eu ensinei. Isso, com certeza. Se eu estou aqui falando com vocês hoje, é porque em algum momento da minha vida eu parei e fui ser professor, porque eu era o tipo de pessoa que ficaria escondido no quarto durante um dia inteiro se tivesse visita na sala, por exemplo. Então, assim, me comunicar, né, tá aqui falando e me colocando da maneira que eu tô hoje em dia, só ocorre porque em algum momento eu me propus a dar aula e isso me formou, assim, como uma pessoa que se comunica, como uma pessoa que interage, como uma pessoa que ensina, que aprende. Então, eu vejo muito a docência aí com um viés de um aprendizado constante, né? Então, se colocar numa posição de autoridade nunca foi muito a minha. Mesmo, né, quando eu estava colocado nessa posição, nunca foi um lugar que eu quis perpetuar. Então, é bom ver que, naturalmente, a galera do Fantástico Guia já traz isso, assim, já tá com isso muito naturalizado.
Fiquei feliz, gostei bastante. Sim, a Vicky falou aqui, apesar de parecer clichê, a fala do Diogo ressoa muito em mim. Ser professora, ainda mais no município, como o Diogo também foi, é a maior loucura do mundo, porque eu mais aprendo com eles do que ensino. E às vezes eles me dão lições duras com uma leveza louca, exatamente. Ainda mais quando você dá, acho que aula para criança, né? Acho que Exato. tem esse aspecto, assim, interessante. Eu sinto muita falta do município. Acho que eu já cheguei a falar isso, não sei se ficou gravado, mas agora vai ficar, né? A única coisa que me entristecia no município era não ter a estrutura para fazer o trabalho que eu queria fazer. E aí foi um dos motivos, acho que talvez o maior motivo de eu ter saído. E quando eu falo de estrutura, não é só, assim, a escola na qual eu trabalhava era uma escola que tinha uma estrutura legal e tal, mas, assim, chegou um momento no qual eu tinha 8 turmas, 10 turmas com 40 crianças em cada. E todo mundo sabe que, assim, é normal, isso é algo normalizado, né? Quando você está dando aula, principalmente na rede pública e tal. Mas se a gente for pensar, eu não dava aula só no município, eu dava aula numa escola de inglês, eu dava aula em escola particular. Cara, eu lembro de, em alguns semestres ali, eu ter 800 alunos. E, assim, o melhor professor que você seja, 800 alunos é muito aluno. Não tem como. Você não consegue dar o seu melhor o tempo todo. Isso acaba afetando diretamente ali na sua prática, né? No seu dia a dia. Então, é uma das coisas que mais me entristece justamente por isso, porque era um lugar que eu amava estar, era um lugar que muitas vezes eu estava muito mais como uma figura além do professor, que eu sei que às vezes isso nem é muito saudável, né? Mas, enfim, às vezes eu tava ali e virava uma figura paterna, às vezes, sabe? Era muito doido. E quando eu vi, eu tinha sido colocado naquela figura, ou eu estava assumindo aquela postura e tal, e aí aquilo ia se misturando. O município é um caldeirão, assim, você realmente acaba se misturando muito com tudo que está acontecendo ali, por questões que são muito peculiares daquela prática ali, da prática do município. E eu falo isso com propriedade porque eu dei aula em outros lugares, né? E por mais que eu goste de me envolver com os meus alunos e tal, era demais, demandava muito, porque era isso, né? Era muita gente, muitos alunos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes você tem uma hora, pelo menos na minha época, né? Eu tinha uma hora de aula com cada turma, então era assim, ir pulando de galho em galho ali. Durante uma manhã, eu pulava em 5 turmas, né? E cada turma com 40 alunos. Então era uma loucura, assim, era muito doido, mas guardo boas lembranças. O Gil que falou aqui que ele concorda completamente com a questão da estrutura, parou de dar aulas em escolas particulares por causa disso, é surreal. E a Vicky falou que a gente fica com raiva do sistema, mas a gente ama essa interação. Inclusive, eu aguardo intensamente por reencontrar meus piquetuchos fãs de Pokémon toda terça e quinta. E com certeza eles adoram a tia Vicky. Então, e a Vicky, ela é professora de português, então ela tem uma carga horária maior com as turmas, né? Não sei hoje em dia qual é a carga horária, acho que na minha época eram 8 tempos, né, de aula, 6 tempos, dependendo 40 horas, acho que no total, mas com cada turma. Se ela... Mas eu acho que a Vicky não é P2. Por turma. A Vicky é P1. P1 é a galera que... P2 é quem dá aula para o Fundamental 1 como professor da turma, né? Aquele professor que fica... E... Quer dizer, P2 é isso, né? Aquele professor que fica com a turma, e P1 são os professores que pegam ali ficam rodando no ensino médio, no Fundamental 2. Fundamental 2, na verdade, né? No ensino médio, no Fundamental 2. E é isso. Ela dá aula de leitura para os menores, porque tem a idade mental deles. Mas é uma delícia. É uma delícia estar com eles. É muito bom. Mas, assim, 5 tempos por turma, você consegue conhecer mais eles, você consegue estar mais tempo com eles e tal. É muito legal, é uma troca melhor, assim. Então, fico feliz, assim. Eu era professor de inglês, né? Então, a inglês era aquela coisa. Não, vai lá, dá uma horinha de aula e pula e tal. Acho que hoje a carga horária ainda aumentou. Porque quando eu saí já tinha umas turmas que eu tinha 2 tempos e tal. Enfim, mas é isso, gostei, fiquei feliz. Gostou? Vamos para o próximo, né? Vamos lá, Jorge tá aqui, ó. O Jorge tá aqui. Bora. O gancho. Curioso. Peraí, deixa eu beber só um pouquinho de água aqui. Vamos lá, Jorge. Vamos. O guerreiro afastou a cortina da tenda. O cheiro de incenso queimado ainda pairava no ar.
misturado à brisa quente da tarde. Segurava um pergaminho aberto e quebrou o silêncio. Encontrei a morte. Vestia verde, tinha olhos afiados e os cabelos furta-cor que agitavam com o vento. Gostei disso, furta-cor. Afastou o pergaminho e olhou para o mago. Como o senhor termina a história com essa frase? O que vem depois? O mago permaneceu inclinado sobre o pergaminho no qual escrevia. Sua pena deslizou mais uma vez antes que respondesse. Boa tarde para ti também. O depois tu já sabes. Senão, eu não estaria aqui. O guerreiro cruzou os braços. Mas como escapou? O que ela disse? Para onde foram? Existem 1000 possibilidades. O mago pousou a pena sobre a mesa e ergueu os olhos. Um pequeno sorriso era visto sobre o cavanhaque. Sabia que tu voltarias. O guerreiro franziu a testa. Como assim? Um enigma não é um enigma se não deixa uma pergunta. O guerreiro balançou a cabeça. Sempre um passo à minha frente. O silêncio pairou por um instante entre os dois. Não vai me contar mesmo? O mago deslizou um envelope até a ponta da mesa, mais próxima do guerreiro. Preciso que entregues esta carta na cidade ao leste, para o comandante da guarda. O guerreiro ergueu uma sobrancelha. E se eu me recusar? O mago pegou outros pergaminhos na mesa e o entregou. Aqui. Você ouviu? É. Eu vou lá Agora ver. eu ouvi. Vai lendo, eu vou lá ver. Ih, gente, ó. Vai lá, se acontecer alguma coisa aí no vídeo, vocês me falam aí, gente. Dona Jana tá averiguando aí se estão invadindo a fantástica casa. Qualquer coisa vocês ligam pra polícia aí. Isso aí, 190. Não, mas foi um barulhão mesmo. Enfim, vamos voltar aqui. Aqui, minha história com a morte do começo ao fim. O guerreiro abriu alguns e fitou novamente o mago. Sem truques dessa vez? Nenhum. O tempo escoou com areia em uma ampulheta. O sol e a lua dançaram. Os caminhos se dobraram sob os passos do guerreiro. A poeira se assentou. E então ele voltou. O guerreiro afastou a cortina da tenda pela segunda vez. Boa tarde, mago. E aí, dona Jana? Aparentemente não é nada aqui em casa. Não sei se foi alguma coisa do lixeiro, sei lá. Vamos lá, então. O homem de cavanhaque grisalho ergueu os olhos. Voltastes? Achei que a história com a morte era o suficiente. O caminho era longo, o guerreiro deu de ombros, o bastante para entender seu truque e usá-lo. O mago inclinou a cabeça. Interessante. O guerreiro puxou uma cadeira e sentou-se. Para entregar a carta, tive que enfrentar saltadores e entrar na caverna das vozes. O mago sorriu. E como foi na caverna? O guerreiro retribuiu o sorriso como se tivesse acertado o primeiro golpe no seu instrutor de espada. O senhor já sabe. Estou aqui. Se estou, né? Tá errado aqui. E se estou aqui, é porque entreguei a carta. Voltaste só para me fazer ficar curioso? O homem se levantou da cadeira. Não. Mesmo sem a curiosidade, o que me faz voltar é quem conta a história. Tem mais alguma? O homem com a espada puxou uma cadeira para sentar-se. Abrindo um saco que continha alguns pergaminhos novos, o mago respondeu. Sempre. Mas primeiro, quero ouvir sobre a Caverna das Vozes. Ó, eu já tenho comentários aqui, mas quero ouvir você. Tá, eu acho que essa história é muito legal porque ela fala sobre gancho, como o título já sugere. É uma história que fala sobre a importância de você deixar um gancho, que foi uma coisa que você, né, mas assim, quando eu dei o feedback, quando eu dei a premissa para a galera escrever, né, eu queria que eles escrevessem sobre alguma coisa que aprenderam com você, alguma coisa que lembram de você ensinar. Então tem essa questão, mas tem uma outra questão interessante aqui, que é essa coisa de o que me faz voltar a quem conta a história, que é uma coisa que a gente bate nessa tecla 1 bilhão de vezes. Não importa o que aconteceu, eles sabem que os dois se encontraram com a morte, tiveram muitas peripécias ali, mas eles estão vivos, eles sabem o final. Mas é muito importante saber como esse final, né? Tipo, como se chegou àquele final, e a forma como cada um vai contar essa história é o que importa, né? A minha mãe brinca muito, ela fala
ela fala, tem uma dito popular que ela fala que assim, o melhor da festa é esperar por ela. Então é essa coisa de você saber o final, o objetivo final não necessariamente é o mais legal, né? Esse caminho é muito importante. Então eu gosto que tem essas duas coisas que o Jorge coloca. Numa coisa mais direta, essa coisa do gancho, mas o Jorge traz também essa questão aí de cada um contar a sua história e isso ser um ponto de identificação a quem escuta, entendeu? Independente da história. Né? A gente até costuma brincar isso, assim, a gente fala assim, se fulaninhos publicasse a lista de compras, eu ia querer ler. Eu gosto muito do que a pessoa escreve. Então é isso, assim, às vezes a gente realmente tá, tipo, eu não quero nem saber sobre o que é esse livro. Se é da pessoa X, eu quero ler, entendeu? E, bom, primeiro eu quero comentar sobre a Caverna das Vozes. Tá, porque a Caverna das Vozes faz parte do mapa do Fantástico Guia. Então, depois a gente mostra o mapa com calma. Sim. Mas gostei bastante da referência. Acho que foi bem, bem inteligente. Gostei bastante de ver a Caverna das Vozes ser mencionada. E, já que surgiu aqui, Jorge, posso dizer que muito em breve a gente vai falar ainda mais sobre o mapa do Fantástico Guia. Tá? É algo que está se desenrolando aí. E esse mapa será melhor aproveitado. Ele foi muito subaproveitado até agora. E muito em breve vocês vão entender do que é que a gente está falando. Inclusive poderão conquistar alguns territórios. Ih, jogou spoiler real. Agora foi, hein, dona Jana? Agora foi, hein? Gostei. Mas, não, eu gostei bastante do que você falou sobre como a gente conta, né? A forma como a gente conta a história é o que faz toda a diferença, né? Porque quando a gente está aqui se propondo a contar uma história, muitas vezes a gente está contando uma versão diferente de uma história que já foi contada várias e várias vezes, né? E eu acho que a forma como a gente conta, muitas vezes pode ser a diferença ali de alguém amar ou odiar aquela história. Sim. Simplesmente pela forma como você contou, simplesmente sobre como você escolheu fazer com que aquela história chegasse a ouvidos alheios aí. Então, é muito importante, né? Quando a gente está contando a nossa história, assim, quando a gente está narrando algo que aconteceu, que a gente estabeleça ali pontos de conexão, né? Que a gente possa estabelecer um território em comum e é a partir daquele território em comum que a gente vai se conectando com o outro, né? E a gente já comentou também do que é ser um bom escritor e tudo mais, né? E a gente já comentou que tem uma galera que tem um preconceito literário, né? Contra coisas que fazem sucesso, contra best-seller e tudo mais. E, assim, é claro que existem vários fatores aí que fazem de um livro, de uma história, né? Ser um best-seller. Mas algo que é inegável é que, na maioria dessas ocasiões, né? Existe ali um escritor, uma escritora que sabem se comunicar, que tem essa capacidade de conectar. E aí, essa capacidade de conexão pela escrita, para mim, é um talento, é um diferencial, né? E aí, tem gente que escolhe julgar isso, dizer, mas não escreve tão bem, mas não escreve... Comunicou, que é o mais importante quando você está escrevendo, que é você realmente passar a mensagem, passou a mensagem de uma maneira que muita gente quer absorver aquela mensagem, para mim você conseguiu o que você queria. Sim. Sigamos? Gostei. Sigamos, o pessoal no chat está perguntando umas coisas aí. Vai ter insígnias no mapa? Eu quero conquistar a Zona Norte. Já dei muito spoiler, mas eu posso dizer que vocês vamos explodir cabeças aqui. Vamos explodir cabeças. Vamos amarrar. Ó, você lê agora da Lê e eu leio do Vitor para a gente fechar essa parte, pode ser? Beleza. Estreitos, por Le Werner. E eles já estavam tão perto do mar. Dentre as lacunas do desfiladeiro havia uma promessa. O albatroz que voava sobre o cânion tinha a mesma origem das nuvens carregadas que traziam o alento ao meio-dia. Naquela época, o guerreiro usava a algibeira abarrotada de palavras como travesseiro e reduto onde encontrar a amada. Por mais que o verdadeiro reenlace esperasse além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar.
Os contos do guerreiro haviam crescido de uns poucos esboços para o pequeno livreto, e depois deste, foi preciso abater outro carneiro para dar conta dos rolos de pergaminho preencher. Porém, quando o deserto se afunilou em um de seus muitos estreitos, as noites de escrita deram lugar às trilhas redobradas, aos mantimentos levados nas costas feito mula de carga, e as cordas amarradas nas cinturas para salvarem uns aos outros das armadilhas da gravidade. Assim, o que restou ao guerreiro foi a hora da noite morta em que os soldados desvaneciam por exaustão, e até os grilos desistiam de cantar. Aquela era a hora em que os dedos cansados tremiam sob o peso da pena. O pergaminho, outrora colega de tantos causos, o encarava no mesmo desafio que fizera na primeira vez em que o guerreiro ousara encher de palavras. O resultado foi outra noite fitando o vazio da página, o vazio do desfiladeiro alado, o vazio dos colegas adormecidos, o vazio entre rochedos que revelava o laranjado celeste de outro dia de marcha. Antes mesmo da hora do alento, veio o tropeço. O guerreiro pendeu sobre o abismo em uma quase queda, segurado apenas pelas cordas e pelo esforço dos outros soldados. No primeiro planalto, a fila foi reorganizada. O guerreiro foi realocado para o final, para ajudar os idosos e enfermos, como se seus olhos febris não tivessem garantido lugar entre esses últimos. Outra vez, ele se encontrou às costas do mago. O idoso cumprimentou com a cabeça, mas nada disse até o meio da escalada, quando o vento se aquietou e o silêncio se fez insuportável. Faz tempo que nada leio de ti, guerreiro. É porque não há o que ser lido, mago. As palavras escorrem de mim. O pergaminho vazio me olha em troça. Talvez tenha sido um erro acreditar que alguém criado para empunhar a espada pudesse também dominar a pena. Curioso dizeres isto, pois eu vejo insistir na arte que julgo indomável todas as madrugadas. O guerreiro resmungou baixo antes de responder. É o momento do dia que me resta. É o que a vida de guerreiro me dispõe. Por acaso, sugere que eu desista? O Margas ergueu os olhos para a silhueta de um pássaro que voava em frente ao sol, outro albatroz. Pois demonstras que aprendeste bem a lição de continuar a escrever, mesmo quando não tens vontade. Hoje não te falta vontade, mas o equilíbrio. Em todos os dias de viagem por este estreito, deslizei apenas o equilíbrio entre esforço e descanso e entre a espada e a pena. Hoje és um homem de dois ofícios, dois empenhos de tuas forças. O dia é finito, a tua energia também. Quando o ofício exige mais do outro, os sacrifícios se fazem necessários. Pois eu fiz minha escolha. Eu me desfiz do sono para dar conta de meus dois lados. E como tal escolha tem servido? O guerreiro nada disse por outro meio caminho andado. Foi o mago que teve de quebrar o silêncio outra vez. Descansa esta noite, guerreira. Em nada que te empenhares enquanto exausto, tu estarás por inteiro. O outro apenas concordou com a cabeça. Na verdade, planejava dormir naquela noite desde o amanhecer. Afinal, mesmo quando não se sabe dos próprios limites, o corpo faz questão de os impor. Com os primeiros sons da noite, o guerreiro estendeu sua esteira e adormeceu na mesma posição em que deitou. Do pouco que sobrou dos devameios noturnos, veio forte o abraço do vai-e-vem das ondas e o gosto da maresia. A brisa da manhã que embaraçou seus cabelos poderia ter sido um cafuné. Enquanto o resto do grupo fazia seu jejum, o guerreiro procurou pelo mago. Aquela era a última parada do estreito. O planalto antes do mundo se abrir em uma descida derradeira até a costa. O jovem encontrou o idoso sentado à beira do abismo, apreciando as mudanças de um céu multicor que pintava de vida o mundo abaixo. Dormiste bem, guerreiro? Perguntou o mago. O outro sentiu com a cabeça. O que pretendes fazer do dia? Focar na descida, respondeu o guerreiro. O final da desfiladeira é conhecido por emboscadas. Depois descansarei por outra noite. E então, será outra vez o tempo da pena. Mesmo de fala tão decidida, o velho percebia que o aprendiz ainda guardava algo a dizer. E o que te afliges, guerreiro? E se os dias de luta consumirem todo o meu tempo para sempre e eu nunca mais escrever? O mago considerou o peso da pergunta de se responder. É improvável que tua luta dure para sempre, que cada dia seja pior do que o anterior. Haverá tempos de paz, em que a pena poderá trabalhar mais do que a espada. E mesmo que estes demorem, vê, tu não és o único guerreiro deste bando. Aprende a contar com teus colegas quando o peso de dois ofícios for demais para um homem só. Ao colocar as histórias deles em palavras, tu também contribuis à luta. Há muitos que te ajudarão e acreditam em teu empenho. Agora, quero que observes a mudança dos ventos e o caminho que se abre em direção à tua mata. No horizonte surgia a mais ínfima promessa do infinito azul, um risco mais fino que a unha, mais afiado que a beira do mundo. Ao se voltar para o acampamento, o guerreiro encontrou uma pequena dádiva entre as rochas, uma pena de albatroz. Caralho. Precisei me segurar. Golpe muito baixo, cara. Muito baixo. Sério. Foi. Cara, sério. Assim, é foda. Sabe por que é foda? Porque eu comecei a trabalhar com a Lê em 2017.
Tipo, a gente tá na taverna, quando a taverna tava, tipo, embrionária. Assim, a taverna não era nenhuma revista ainda, tipo, era um blog e tal. E era o blog do Fernando. Sei, acho que eu não contei essa história aqui, mas o Fernando era o taverneiro. Verdade, nem sei onde anda o Fernando, mas um beijo para ele. E aí, enfim, o Fernando, ele, né, em algum momento não quis seguir com a taverna e tal. E aí eu até pedi para ele, não, deixa eu continuar e tudo mais. E ele já tinha meio que recrutado a Lê também. Eu tinha né, foi onde eu comecei a publicar o Mago Guerreiro. O Mago Guerreiro surgiu na taverna com publicações semanais, né? E aí o Fernando seguiu o caminho dele, e ficamos eu, Otiniel e Lê, né, dessa primeira leva. Essa primeira leva, assim, né? E, cara, desde então, trabalhar com a Lê tem sido uma constante, assim. E é bizarro que a gente não era tão próximo, assim, no começo. A gente foi desenvolvendo uma amizade que foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E, cara, ela escreve muito. Isso a gente já sabe. Ela está sendo reconhecida agora. Acabou que a gente conseguiu vender praticamente juntos. Ela vendeu antes de mim lá para fora, né? Depois de anos também mandando coisa lá para fora e tal. É uma pessoa muito querida e é uma pessoa que sabe muito da minha trajetória. Eu ia falar isso. E eu sei muito da dela. Então, esse conto, ele me pega de um jeito que tem muita coisa que está aqui que comunica coisas que talvez não comunique para vocês, assim. Porque eu passei por aquilo. Eu sei que ela escreveu para mim realmente nesse sentido, assim. Tipo, eu estava lá, eu presenciei. E, cara, eu sempre falo isso, né? Ainda mais quando... Lembro em 2018, teve galera que cortou laço com família, que parou de falar, que não sei o que não sei o que lá, por causa de política e tal. E aí, uma parada que eu sempre pegava e falava era assim, cara, beleza. Cortar laço com algumas pessoas faz sentido e tal. Mas, assim, às vezes são pessoas que estiveram presentes ali no momento da sua vida e tem uma visão de quem você foi que ninguém mais tem. Que são pessoas que só elas testemunharam aquela parte da sua história. Então você não pode só apagar essas pessoas da sua vida. Isso não existe. Isso não, assim, fazer isso é você, de certa forma, cometer né? Atentar contra vidas passadas suas, assim, sabe? E a Lê, ela fez isso aqui. Ela simplesmente relatou aqui muito do testemunho dela, me jogou para um Diogo aí que só ela, né, poderia ter trazido, assim, por essa vivência que a gente teve junto aí, por esses anos todos. A gente está em 2025 gravando isso, são quase 10 anos, sabe? Então, é muito doido porque bate em lugares e elas acabam em lugares que acabam me trazendo lembranças aí de um período que era difícil pra cacete, assim, tipo, era muito difícil. E a gente tocando a taverna, e aí depois a gente foi fazer revista, foi não sei o quê, sabe, batalhando pra caramba, tomando muito na cabeça e tal, zero reconhecimento, e ainda assim a gente continua, sabe? E hoje em dia, cara, eu tenho, né, uma admiração absurda, né, pela lei, por tudo que ela significa na minha história, assim, e eu sei que a Jana também tem um carinho gigantesco pela lei, e bateu de uma forma muito me trazendo uma nostalgia, sabe? Muito doida, muito doida. Precisei me segurar aí em alguns momentos. E eu sou chorona. E essa história, para a sua curiosidade, a Vicky mandando aqui um grande abraço virtual com algumas lágrimas. Ai, tá vendo? Tá vendo? Então, mas desculpa, vai, depois eu falo. Não, é só porque essa história, quando eu li as histórias, eu falei, essa história vai ser a última. Porque essa história é como termina, de certa forma, é um eco de como termina o Mago Guerreiro. Mas você vai ver porque que eu coloquei a do Victor por último, tem uma razão, mas ela ainda serve como um final da coletânea, e o Victor traz quase como se fosse um pós-fácil. Assim.
É muito doido, cara. É muito Epílogo, doido né? mesmo, assim. E eu ia falar alguma coisa que me fugiu agora. Desculpa, eu te cortei. Não, eu que te cortei e, tipo, é... mas a... Não tô lembrando, mas beleza, assim. Uhum. Valeu muito, muito mesmo. E, isso é o que a gente está construindo, tipo, com vocês, Uhum. assim. Por mais algumas pessoas entraram na nossa trajetória há 2 anos atrás, outras há 1 ano atrás, Uhum. outras há 6 meses atrás, outras há 3 meses atrás. E, cara, a gente vai criando essa trajetória juntos, Uhum. sabe? E eu tenho certeza, sem sacanagem, que a gente vai chegar daqui a 10 anos e eu vou estar lendo coisas de vocês assim, eu vou falar, caralho, lembra Uhum. daquela época? Lembra Sim. daquela época do Fantástico Guia? Lembra quando a gente Estamos gravava perdidos? o tipo uma terapia que a gente fez o Estamos Perdidos e tal? E aí, irmão, é a jornada, tá ligado? É isso, a gente tá vivendo isso aqui e a gente tem a noção do quanto isso aqui é importante, sabe? Porque o que vocês estão vendo aqui só vocês estão vendo, tá ligado? Só Uhum. vocês vão poder me trazer de volta para esse lugar. Se daqui a Uhum. 10 anos eu chegar e encontrar vocês, e a gente sentar e falar, cara, lembra daquele dia, não sei o que, não sei o que Uhum. lá? Eu preciso de vocês para isso, tá ligado? Eu preciso do olhar de vocês, eu preciso que vocês cheguem e falem sobre aquilo, porque é aí mesmo que eu consigo me jogar de volta para aquele lugar. A Vic falou que lembra de quando a gente compartilhava o e-mail de rejeição e hoje a gente precisa escolher onde publicar? Olha, eu Exatamente. quero muito isso e a gente vai fazer isso acontecer. Exato. Eu não vou nem dizer que se Deus quiser, não, porque ele vai querer, nem que ele não queira, ele vai querer. A gente vai dar Enfim. um jeito. A gente vai dar um jeito, a gente convence ele, convence tudo quanto é divindade e As vambora. entidades tudo, Toda exatamente. divindade, entidade, dadidade, enfim, todo Não mundo. quero nem saber se ele quer ou não. É tipo aquele É, meme da menininha lá, da menininha que tá levando um cachorrinho pra mãe. vai querer Cachorrinho! sim, Vai querer sim, a menininha. Muito bom. vai querer. Vamos seguir pro conto do Vamos que eu menino vou ler o do Vitor? Vitor e a gente encerra. Então, ó, Vitor, que Vai lá, responsabilidade. vai lá. Numa mesa de bar, riscado, taverna. Numa mesa de taverna, por Vitor VS Pastore. VS Pastore. Há quem diga que o melhor local para a labuta é aquele envolto no silêncio. Principalmente no que se faz dentro da nossa, no que se faz dentro da cabeça, cercado por pensamentos e perdido nas esquinas das memórias, proporcionado apenas pelo lugar tranquilo. O mercenário nunca concordou com a afirmação. Precisava do barulho, de um burburinho fino atravessando seus ouvidos para que os pensamentos pudessem ser afiados o suficiente. Para ele, o silêncio era insuportável. Devido a tal necessidade, se encontrava, de novo, na mesa do canto. Canto oposto à beirada em que o bardo se apresentava, perto do fim do balcão da taverna Lua e Meia. O eco de canecos ecoou pelo salão junto dos vivas, daqueles, daqueles que voltavam dos mais variados tipos de destino. Sombras dançavam nas paredes como se fugissem da luz inconstante das tochas. Um bardo riscava notas em seu alaúde, checando a afinação e repassando os planos para a noite. Na mesa do canto, o mercenário franzia o rosto ao encarar o pergaminho limpo até pouco antes. Releu as frases e, sem muito cuidado, riscou as 3 primeiras que escrevera perto do topo. Não carregavam o grandor que procurava. Com um suspiro, largou o pergaminho próximo ao centro da mesa, próximo a tantos já amassados e sofridos, e se prostrou contra a parede. Se arrumou na cadeira e, com um sinal de mão, pediu que lhe trouxessem uma cerveja. O colega não se mistura, desapoiando, desapoiando o rosto da palma da mão, encontrou um homem que, junto de 2 belos canecos, pedia permissão para se juntar à mesa. Dependendo da companhia, disse, sinalizando com a cabeça uma cadeira à sua esquerda. Quem sabe um dia volto a aproveitar o calor do balcão. Por enquanto, preciso de mais espaço.
Junto à mesa, o homem lhe passou uma das bebidas com cuidado para que o líquido não caísse sobre o pergaminho. Depois, com os olhos perdidos sobre as letras, disse: E o que diz da companhia de um velho guerreiro virado taverneiro? Uma risada acanhada do mercenário lhe deu a resposta que procurava. Mas acredito que possamos ter algumas semelhanças mais interessantes que somente a profissão. O que lhe prende a essas letras? Parecem formar uma história interessante. Meio aturdido pela pergunta, o mercenário viu os pergaminhos junto das mãos do taverneiro e balbuciou surpreso. Também sabe ler? Que, para sua alegria, foi respondido com um sim. Engoliu a confusão junto de cevada, antes de, com a espuma ainda sobre os lábios, abrir o sorriso e contar para seu novíssimo companheiro as dores que lhe feriam. Por acaso, ainda jovem, aprendera a ler e, por essa virtude, acabara como oficial da tropa que fundara junto de seus irmãos. Por muitos anos, sua habilidade foi reservada à assinatura e formulação de contratos, à adição de conhecimento útil à tropa, à redação de cartas para empregadores e aliados, até que, também por acaso, numa antiga loja de quinquilharias, encontraram um volume contendo as aventuras e desventuras de uma tropa intitulada Último Chifre, narradas dentre as anotações do diário da tropa. A narrativa cativou-lhe no instante e, a uma possibilidade completamente exterior àquilo que ele tomava como possível, o mercenário descobrira naquelas páginas uma obsessão e decidira por fazer algo semelhante. Mas não encontro as palavras, continuou, já sem o ímpeto de quando começar a sua história. Nada que ponho no pergaminho traduz o todo daqueles momentos. Gasto mais tinta com rasuras do que com palavras. E me sinto cada vez menos pronto, cada vez mais infeliz com o projeto. O taverneiro viu o companheiro finalizar seu copo antes de levar as mãos, fracamente, em direção às histórias, mas sem a coragem de nelas pegar e trazer para perto de si. Se me permite um comentário, disse ao mercenário, você se leva muito a sério, meu companheiro. A dor que escreve nunca será a mesma que viveu, assim como a dor a ser lida por seu leitor. Também não será como a do pergaminho. Não seja tão duro consigo mesmo. Mas como? São histórias traçadas pelo sangue de meus companheiros. Nada mais justo que eu jorre o mesmo tanto de suor e lágrimas quanto eles no campo de batalha. Talvez não esteja pronto. Talvez não seja esta a hora certa. Enquanto ouvia as lástimas do mercenário, o taverneiro esvaziou seu caneco e coçou o interior do nariz com um mindinho. Tão cedo viu o companheiro se afogando na própria pena, porém, se arrumou no banco e, apontando para ele, disse: Não existe hora melhor do que o agora. E digo com certeza, pois se existe algo que aprendi nesta vida de escrever, foi quanto o tempo pode ser ardiloso para aquele que trança palavras. E observando a confusão no olhar do mercenário, continuou: Sim, também escrevo. Não tanto quanto gostaria, mas ainda jogo minha voz contra o pergaminho. Desde que abri a taverna, ando meio devagar, escrevendo mais nas lousas do que no pergaminho. Mas é por trocas como essa que não vejo como tempo perdido. As palavras do taverneiro ecoaram pelo corpo do mercenário e seguiram para o interior do caneco antes de retornarem a ele. Não tinha palavras. Conversar sobre aquelas dores que tanto lhe corroíam era uma primeira vez. E tentava formular frases, perguntas ou afirmações para rebater o que lhe dizia o taverneiro, mas lhe fugiam à língua. Tente um exercício. Põe a pena no pergaminho e se permita escrever a esmo, sem se preocupar com a grandeza ou impacto das palavras. Procure se deleitar e se divertir com as... Antes que terminasse, ribombaram gritos
chamando pelo taverneiro. E, fortes como eram, logo fizeram com que toda a taverna corresse os olhos procurando por ele. Na mesa, o mercenário viu uma gota solitária de suor escorrer pela têmpora do companheiro que já saía da mesa, mas não sem terminar seu raciocínio. Infelizmente, não sou um mago. Não posso te ajudar a encontrar suas respostas. Mas lhe digo algo. Não precisa ser uma jornada solitária. Outro grito correndo dos fundos do bar clamou pelo taverneiro, que logo se endireitou rumo à cozinha. Antes de partir, contudo, virou e disse: sempre que precisar, volte aqui e me procure. Costumo ficar na cozinha, mas nada que um grito não resolva. Só compre uma cerveja ou outra para ajudar nos negócios. E, ainda embasbacado pela surpresa, vendo o novo companheiro correr para os fundos do estabelecimento, o mercenário pegou novamente a pena em mãos e olhou para o pergaminho recém-aberto. Tentaria o que lhe disse o taverneiro? Quem sabe? Mas uma coisa era certa. Com a nova companhia, sentiu os ombros livres. Olha aí! Você escolheu o ponto certo para terminar. Você viu, né? E você viu aí, quero que você pegue a referência que o Vitor depois... O que eu falei para o Vitor, e o Vitor falou que ele pensou nessa referência. Qual referência? Uma referência, pega aí para esse conto. Uma referência de algo que você gosta. Uma referência. O conto, ele faz uma alusão... Ele faz uma alusão aqui? O nome do vento. É claro, da parte do silêncio. Nossa, eu adorei não essa só parte do isso, taverneiro. né? Tipo, exato. Não, isso, assim, o Vitor jogou, né, com as armas certas aí, porque ele já começa na taverna, Jorge, né? nome do vento, pô. E assim, a parte do silêncio e tal, isso ficou muito claro já no início, assim, de cara já deu para pegar essa referência, mas assim, eu gostei como o Vitor conseguiu conectar com a questão da taverna também, sabe? É uma coisa muito importante para mim e fez parte da minha trajetória, e é bom que a gente sempre zoa, né? Quando a gente conversa entre nós, né, sobre o nome da taverna, porque não é um nome que eu escolheria para uma revista. O nome heterotop. Acho até para o Diogo de 2019, sei lá, é um nome heterotop demais para a revista. Mas foi o nome que foi herdado. E é isso. Exato. E era a taverna, e é sobre isso. E eu nunca me coloquei, né, como o taverneiro, né? Aliás, como a Jana falou hoje, quem se colocava como taverneiro era o Fernando, né, o fundador do blog da Taverna e tal. Mas eu tenho muito carinho pela taverna. Então, aliás, teve uma história que a gente tinha uma plaquinha de gesso, né? Verdade. Que ela era assinada por todos os membros. Não é gesso, não, é Pedra Sabão. Pedra Sabão, desculpa. Pedra Sabão. Que era assinada por todos os membros da taverna, né? Quando a gente se reuniu para a Bienal de 2013, eu acho. 13? Talvez. Eu acho. Não. Eu acho. Não. 2018, 15? Eu acho. Não. Tem que ser ímpar, amor. Enfim, a gente se reuniu para uma... 2017, talvez. A gente se reuniu para uma Bienal aqui no Rio. E lá na minha casa, eu morava na Tijuca na época. Era um apartamentinho de nada, assim, a gente se reuniu lá. E o Matheus veio de Minas com o Ian, com 7 pedras, 7 pedrinhas da taverna, e com um lapisinho para a gente assinar, assim. Então todo mundo assinou. Todo mundo assinou ali aquelas pedras e todo mundo voltou com a pedrinha assinada para casa e tal, e tudo mais. E eu sempre tive um apreço muito grande por aquilo, sempre guardei com muito carinho e tal. Beleza. Corta para uns anos depois, né? Eu novamente tendo que me mudar, porque ainda não compramos a fantástica casa, né? Então, assim, vivo de aluguel desde que eu me conheço por gente, então eu já me mudei 500 vezes. Aí, beleza, fiz a mudança e tal. Porra, um belo dia, quando a Jana veio morar aqui, a gente começou a reorganizar as coisas da casa e tal, e tô eu procurando minha plaquinha, não sei que fim a plaquinha levou, mas ela se perdeu. Ela não na está mudança. Nessa casa assim, e nem na casa da sua mãe. Ela não tá aqui, ela não tá na casa da minha mãe, a plaquinha assinada se foi. E aí eu fiquei muito triste.
Mas, assim, eu fiquei muito, muito, Tadinha. muito triste. Muito triste, assim. Era uma parada que significava muito para mim, assim. Eu não tenho muito apego, assim, por coisas físicas, né? Mas quando é uma parada que representa, né, um marco, assim, eu falei, porra, agora eu sou o único que não tem. Uhum. Não é possível, tá ligado? Não é possível que eu sou o único que não tem isso. E eu fiquei muito puto com isso, sabe? Eu fiquei muito, pô, muito triste e tal. E aí a Jana, que a Jana é adora, vocês sabem que a Jana, né, é das surpresas. Ela é dessas, ela faz isso. Ela entrou em contato com o Matheus conseguiu contato com a moça que fez e tal, e ele mandou fazer uma outra plaquinha, né? Mandou aqui para o Rio e tal. E agora eu tenho minha plaquinha que não está assinada, mas agora é minha desculpa perfeita para reunir Mas todo é mundo da legalzinha, né? taverna para vir assinar. Mas é muito doido isso, assim, é muito doido o quanto a taverna e a taverna, cara, ela simboliza a minha mudança de, sabe, de professor para escritor, assim, foi quando misturou tudo e tal. O Fantástico Guia é o que mistura, né, a escrita Uhum. com a Docência. docência, a escrita com a docência. Mas a taverna ela foi meio que o início, assim, sabe? Foi onde eu encontrei o meu acolhimento, né? Foi onde eu acolhi outras pessoas também e tal. A gente bateu muito cabeça na taverna. A gente discutia, a gente brigava, e a gente coisa. Era muito doido, assim. Mas são pessoas que eu tenho, assim, muito. Já falei da Lê aqui, né? Passei um tempo falando da Lê, né? Mas, assim, todo mundo que fez parte da taverna tem um lugar especial no meu coração, assim. Não teria metade das tretas que a gente teve lá em 2000 e alguma coisa, mas, E a cara, taverna foi, de certa forma, a nossa primeira interação mais profunda foi por causa da taverna, muito antes da gente começar a namorar. verdade. E também foi o nosso primeiro trabalho profissional juntos, né? Foi as 2 últimas edições da taverna. Você ajudou no fechamento, né, da taverna É, 4 e 5, você tava lá junto. é. Então, realmente, nossa, e ajudou pra caralho, né? Diga-se de passagem, mas Jana fez com que a gente conseguisse ali entregar em tempo as edições 4 e 5 e tal. Enfim, foi uma aventura. Foi. Ganhei nada, só ganhei dor de cabeça, assim, Gastou. financeiramente, né? Gastamos muito, mas ganhei muito, muito amor, muito carinho, muita gente especial, assim. E assim, o Fantástico Guia hoje em dia, para mim, é uma taverna melhorada, sabe? Porque Uhum. agora eu tenho toda essa sapiência, né? Essa sabedoria, assim, de como conviver também, né? É muito doido. A taverna foi muito intensa e a taverna estava em um período muito complicado da minha vida, assim. Então, foi muito importante mesmo. E acho que foi um bom conto para Ah, fechar, tem né? um monte de coisa Porque no chat que eu tô vendo, o chat desse eu não pude não, ler. o Vicky falou, o Vitor falou que primeiro que ele falou que é o primeiro texto que ele ouve você narrando. E aí ele falou que ele não acha, ele não sabe se foi em 2003, porque ele lembra de almejar mandar coisas para a taverna antes da primeira vez que ele largou a mão de escrever, quando ele tinha lá para Sério? 2018, 2019. E aí, quando eu relatei escrita, já tinha parado. E é 2013 eu brincava de Hot Wheels ainda. Ele, bem, pode ser também, não sei. Não, mas peraí, quem queria mandar era o Vitor. O Vitor, é. Caraca, eu não sabia disso. Não sabia disso real. Pra mim, isso é novo. Mas Novidade. eu lembro que a taverna, a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo quando a gente fez a primeira edição da taverna. A gente fazia a menor Mafagafa ideia. também. Mas eu tenho um carinho extremamente especial pela primeira edição da Taverna. Uhum. Extremamente especial, né? Não me desfazendo das outras, porque amo todas as edições e tal, mas a primeira edição da É. Taverna, para mim, ela é emblemática. Ela é um marco, assim, na minha vida, é a primeira edição da Taverna. Aquela capa, eu sou apaixonado pelaquela capa Uhum. Olha, lindo. da primeira edição O da Jorge Taverna. falou que ele chegou a ensaiar para mandar tanto para a taverna quanto para a Mafagafa também. Aí, E viu? O agora vocês destino estão nos. aqui. Exatamente. E agora vocês estão aqui. Agora E a gente agora tem o a Jorge está fazendo Castártica. app para o Fantástico Guia, exatamente. 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 Cara, E mas é aí, muito doido Dioguinho? isso. É Você muito doido até achou? ver que, querendo ou não, vocês já estavam ali orbitando, né, a minha vivência, né, a vivência da Jana e tal, sem a gente nem saber.
Isso é muito doido, cara. Isso, pra mim, é impagável, assim. Mas, ó, vocês fecharam em grande estilo, hein? Parabéns, Vitor. Parabéns mesmo. Tinha um monte de coisa que eu queria comentar também no texto, mas, assim, é tanta coisa, são tantas camadas que... Sei lá, mas a referência ao Nome do Vento me pega em cheio, aí tem a parada da taverna, tem, sabe, é muita coisa que tem muito significado para mim, que conversa muito com a minha trajetória e tal, e, cara, vocês são especiais, assim. Se prepara porque eu tô na minha vingança. Mas se prepara que vai ter o mural e vai ter as 2 histórias finais, então se prepare aí. Não, o mural... A Vicky falou aí, semana que vem a gente tira as crianças da tenda e vai ver a tenda se armar, exatamente. Aliás, semana que vem, eu acho que eu vou primeiro ler os murais. O mural da galera. Será que a gente consegue ler o mural hoje e semana que vem a gente faz só a coisa? Eu não sei o quão longo é o mural. Lê semana que vem. Que tem umas coisas. Tem umas coisas fortes. Lê semana que vem. Mas é curtinho. Lê semana que vem, por questões de você aproveitar e comentar cada texto. Você vai querer. É por mim. Tá bom. Então, tá bom. Mas aí a gente vai sair da choradeira pro hot na semana que vem. Exatamente, é melhor ainda. Quem nunca? Entendi. Quem nunca? Então tá bom, né? Entendeu? Então tá bom. Chorar por cima e por baixo. Vicky, exatamente. É isso, chorar por cima. Não, vou guardar ainda, não. Estou chorando, não falei por onde. Cara, mas não podia ter fechamento melhor, hein? Sério. Mas agora eu tô ansioso pelo que vem. Eu tô realmente ansioso. Se prepare que terça que vem você vai ver. Eu tô querendo ler, eu tô querendo spoiler agora. Não, espera, você vai gostar. Pior que, eu realmente segui a risca, eu não abri isso aqui pra... É verdade, verdade. Estou admirado com o meu autocontrole. É verdade. Porque eu não abri para ler uma... E nem os boosters de Pokémon. Nem os boosters estão aqui, tá tudo guardado aqui. Tem 30 boosters guardados aqui. 32. Agora para se presentear para o Pokémon. Aliás, deixa eu mostrar um negocinho para vocês que chegou aqui, mas né, na quarta-feira, que vai ser a nossa live, a gente vai falar mais, mas olha o que tem aqui. Ó. Ai, que cool. Olha o que tem aqui. Pastinha. Exatamente. Compramos um fichário e o que eu tô fazendo? Não vou falar o que eu tô fazendo, não. Isso, a gente vai falar na quarta-feira, mas vocês vão ver que existe agora um fichário no qual nós seguiremos a nossa jornada juntos. Exato. E aí o Vitor perguntou o que é a live de quarta. É isso, Vitor, a gente tá fazendo o Amigos de Jornada. Se vocês entrarem lá no YouTube, já tem a primeira edição. Não viu? Vê lá, Vitor, na primeira edição. Dando as cartas, Amigo de Jornada, vê lá. Como sempre, começou sem a gente saber muito o que a gente estava fazendo e agora está tomando forma. Continuamos sem saber. Vai estar nesse esquema aí. Mas tem a ver com a nossa conexão com as cartas e tem muito a ver também com... enfim, a gente começa a achar significado em tudo. Tipo, eu agora botei na minha cabeça que não foi por acaso que a gente retornou ao Pokémon em uma... Eu esqueci como é que se chama isso, mas é uma ocasião. Um momento, mas enfim, uma coleção. O nome da coleção agora é Amigos de Jornada. Verdade. Então, assim, eu falei, tinha que ser Amigos de Jornada, não podia ser outro, porque a gente voltou na coleção certa. Assim, isso daí foi o destino falando. Caso no acaso bem marcado em cartas de tarô. Exatamente. Em cartas de Pokémon. Em cartas de Pokémon. Exatamente. Então, estamos retomando aí a nossa infância com fantasia e ficção científica com os Amigos de Jornada. Amigos da Jornada, nunca lembro se é da Amigos Jornada. De Jornada, eu acho. Não, acho que é da Jornada agora, hein? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Amigos da Jornada. Cartas de duplo sentido. Não, é de Jornada. Já não sei mais. Cartas de Jornada. Amigos de Jornada. Vou abrir aqui. Peraí, que tá em algum lugar. Olha aqui, mano. É de Jornada. De Jornada, ó. Que a gente veio com tirou essa cartinha aqui, ó. Exatamente. É uma cartinha que, ó, dando para ver? É o essa é a cartinha que simboliza, por enquanto, o início da nossa jornada. Exatamente. Tá? É essa aqui. Então, vou botar ela aqui.
porque a gente vai falar mais sobre isso na quarta-feira. E, rapaz, deixei meu arco cair. Não sei se fez barulho aí. Não. Dona Jana, por hoje é só? Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal? Por hoje é só, pessoal. Foi muito legal. E aguarde terça-feira que vem, meu amor. Segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem a gente vai chorar por cima e por baixo, né? De acordo com a... Vamos chorar por cima e por baixo. Só pode ter sido a Bia que falou isso. Obviamente, foi a Bia. Então, tá bom. Então, ó... Lindezas, amanhã, rotina... Ah, não esqueçam, amanhã depois do rotina de escrita e publicação... Vamos falar inglês. Ficou uma galera no encontro passado, né? A Gabi ficou, Jorge ficou. Acho que da galera que tá aqui só Gabi e Jorge, né? Acho que só. A Vólia não ficou, o Lucas não ficou. Deixa eu ver que tem a foto lá no coisa. Ó, ficou Jorge, Pamela, Jéssica, Lucas e Gabi. Ficaram pro bate-papo. Lucas Dodge. Mas tem espaço para todo mundo. Muito mais gente. E vai ser pelo Discord mesmo, gente. Vai ser. Foi pelo. Não, mas aí, calma. Vamos fazer a rotina e aí depois a gente explica pra galera lá. Tá bom? Tá bom? Então, ó, gente, um beijo, meus queridos. Beijo pra vocês, boa noite e até amanhã. Até. Tchau, gente.